Olá, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão sobre o princípio de Pascal. Questão essa que caiu na segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, prova específica de Física. Vamos à questão. Questão 6. Numa prensa hidráulica, um fluido incompressível é utilizado como meio de transferência de força de um êmbolo para o outro. Numa dessas prensas, uma força Fb foi aplicada ao êmbolo B, durante um intervalo de tempo ΔT de 5 segundos, conforme mostra a figura ao lado. Os êmbolos A e B estavam inicialmente em repouso, têm massas desprezíveis e todas as perdas por atrito podem ser desprezadas. As observações foram todas feitas por um referencial inercial, e as áreas dos êmbolos são AA 30 cm² e AB 10 cm². A força aplicada ao êmbolo B tem intensidade Fb igual a 200 newtons, e o fluido da prensa é incompressível. Item A. Durante o tempo de aplicação da força Fb, o êmbolo desceu por uma distância dB de 6 cm. Qual a potência média do agente causador da força Fb? Muito bem, a questão falou que a força Fb tem módulo 200 newtons e também que o êmbolo B desceu 6 cm durante os 5 segundos em que essa força foi aplicada. Vamos pensar o seguinte: potência geralmente é dado por energia sobre tempo, só que nesse caso potência média vai ser dado por trabalho sobre o tempo. Veja bem, energia e trabalho são dados cuja unidade de medida é o joule, correto? Então a gente vai resolver a partir daí. A potência média vai ser o módulo da força Fb vezes o deslocamento do êmbolo vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse caso a gente também não vai se preocupar. Dividido pelo ΔT, o intervalo de tempo que a questão falou pra gente, 5 segundos. Então vamos substituir os valores para ver o que acontece. Vai ser o módulo da força, 200 newtons, vezes o deslocamento em metros, atenção quanto a isso, 6 centímetros é a mesma coisa que 0,06 metros, vezes o cosseno do ângulo formado, que vai ser 1, não vai interferir na conta, certo? Porque tanto a força quanto o deslocamento têm o mesmo sentido, tem a mesma direção também, dividido pelo ΔT, o intervalo de tempo, 5 segundos. Bom, 200 vezes 0,6 dá 12, e 12 dividido por 5 dá 2,4. E a potência média, portanto, vai ser 2,4 watts. Item B. Qual a intensidade FA da força produzida sobre o êmbolo A? Bom, pressão é a mesma coisa que força sobre área. Esse é o cálculo da pressão. E o que acontece? A grande sacada de prensas hidráulicas está justamente no fato de que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, isso que é o interessante quando falamos de prensas hidráulicas com fluidos incompressíveis. O que é transmitido através do fluido não é a força, e sim a pressão. A prensa hidráulica, ela funciona como um multiplicador de forças. Então, quanto maior for a área do êmbolo, maior será a força, porque a pressão é a mesma. Isso vai ficar mais claro. Você precisa entender que em prensas hidráulicas, a pressão no ponto A e no ponto B vai ser igual. Então agora a gente vai fazer o seguinte: força sobre área no ponto B vai ser igual a força sobre área no ponto A. A força que foi aplicada no êmbolo B é de 200 newtons, a questão falou para nós, e a área desse êmbolo B é de 10 cm². Isso, portanto, vai ser força sobre área, vai ser a pressão exercida no ponto B, no êmbolo B. Já no caso do êmbolo A, vai ser a força sobre a área. Isso não vai nos dar a pressão. A força, não sei, sobre a área. E a área, a questão falou, 30 cm². Centímetro quadrado com centímetro quadrado não vai fazer diferença na conta, eu posso ignorar, cortar. E além disso, eu posso também cortar um zero ali do lado esquerdo da equação. Então como que vai ficar isso? Vai ficar 20 igual a força no ponto A, no êmbolo A, sobre 30. Então a força no ponto A, no êmbolo A, vai ser 20 newtons vezes 30. Fazendo essa multiplicação, dá 600 newtons. Veja bem, como no caso aí a prensa hidráulica funciona como um multiplicador de forças, isso significa que quanto maior for a área, maior será a força. Veja bem, no êmbolo B, a área é de 10 cm². E no êmbolo A, a área é o triplo. Se a área é o triplo, quer dizer que a força também vai ser o triplo. A força no êmbolo B era de 200 newtons e o triplo disso dava 600.
justamente o que a gente encontrou. Essa, portanto, é a resposta desse item. É isso aí. Por hoje foi essa a questão. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.